Uma boa noite a todos vocês que aqui se fazem presentes, então, para mais um estudo bíblico aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor desta congregação. E quero saudar aqui dona Eloir Hirt, né, e família, seu irmão Hirt, também que estão conosco. Então, uma boa noite para vocês. A dona Hildegard Martins, também Clarice Fak, né? Boa noite, Clarice, muito bem-vinda. Também o Desmar Dente, aí do bairro São Cristóvão, Deus guarde e abençoe ricamente. Malise Petri, também muito bem-vinda. Deus guarde e abençoe também, é bom estarmos aqui reunidos. E quero saudar aqui também a Jurema Schneider, a primeira a entrar e saudar, fazer a saudação nesta noite, Jurema. Forte abraço. Também o segundo aí, seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Olha que bênção. Seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Muito bem-vindo. Deus o continue guardando e abençoando, juntamente também da sua família. Quero, neste momento, convidar você para nós falarmos com Deus em oração. Já ia quase passando aí o Igor Bayer, então lá de Bom Retiro do Sul. Boa noite, Igor. Um abraço para ti também, para tua família. Eu vejo que tem uns compartilhamentos extras aí, que bênção. Tem mais gente se unindo a nós por intermédio de vocês. Aí fica o grupo aumentado. Também aí a Esther Tomé Loureiro. Boa noite, muito bem-vinda também, né? É bom vê-los aqui. A Luísa Esther Hartmann, lá de Santa Maria, né, filha? Um abraço para você. É bom tê-la aqui também conosco nesta noite. Agora eu vendo a dona Esther, eu lembrei aí de um pedido dela hoje, né? O pastor acabou não mandando os 5 minutos com Jesus. Vê se pode. Quem diria, dona Esther? O motivo não foi o pastor não querer mandar, mas o WhatsApp entendeu como sendo um problema o envio em massa das mensagens, então, dos 5 minutos, né, que a gente estava fazendo individualmente, inclusive, né, e aí por isso eu tive uma restrição de 24 horas, viu, dona Esther? Fui bloqueado por 24 horas sem poder mandar, então, as mensagens dos 5 minutos com Jesus. Vamos ver o que acontece para frente aí, certo? Até comentando aí com os demais aí, né, então essa dificuldade, né, que está acontecendo agora com o aplicativo WhatsApp, né, um meio através do qual a gente sempre enviou muitos avisos, comunicados, convites, né, e também mensagens dos 5 minutos. Mas aconteceu isso, viu, dona Esther?
Então vamos ver o que acontece para frente aí. E quando não dá certo, né, de vocês receberem pelo WhatsApp, fica aí o incentivo de vocês acessarem o Face da congregação. A gente vai buscar continuar postando ali assiduamente. Se eu não conseguir individualmente ou em grupos, né, postar as mensagens, a gente vai ter ali em outra plataforma, né, que é no Face, disponível daí para vocês, tá bom? Peço desculpas aí àqueles que não receberam a mensagem. Aí vocês já têm essa compreensão do que está acontecendo agora na plataforma, então, do WhatsApp. Certo? Um abraço também aí ao Valdecir Machado Rodrigues, a Simone Sivers, Dejair, né, e Márcia Guiche. Olha que bênção vocês aqui, muito bem-vindos. Clair von Millen também, né? Deus guarde, abençoe vocês. Olha que bom nós estarmos aqui nos unindo, então, nesta noite para mais um estudo da Palavra de Deus. A Andréia Amaral também aí, né, afilhada, né, um abraço para ti, também para o Eber, Deus abençoe aí vocês e os queridos de vocês, e também o Silvério Ernie Schneider, né, que bom vocês aqui também conosco, né, muito bem-vindos aí nesta noite. Então nós, agora convido você para um momento de oração. Então vamos invocar a presença de Deus e falar com Ele então em oração nesse momento. Em nome do Pai, o único Deus verdadeiro, Criador e Preservador do Universo. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, o único Salvador e Mediador. Em nome do único Deus verdadeiro, o Espírito Santo, o santificador, ou seja, aquele que pôs a fé em nós, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. Nesse momento, ó Deus, queremos te agradecer por todas as bênçãos recebidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua presença na nossa vida. Porque em Jesus somos teus filhos, porque em Jesus temos o céu, porque em Jesus tu estás conosco em todos os dias, em todos os momentos. Porque em Jesus temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Temos o teu amor, o teu cuidado, a tua presença, a tua bênção em todos os dias, em todos os momentos. Queremos nesse momento também, ó Deus, enfim, te louvar, porque tu nos permites estarmos aqui, nesse momento, nos encontrando para estudarmos a tua santa palavra. Assim nos encontramos também contigo e uns com os outros. Abençoes esse momento, que pelo teu Santo Espírito cresçamos na fé e nos frutos da fé. Colocamos diante de ti a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Olha para todos os que sofrem de uma ou de outra forma. Não desampares os idosos, esteja com os enfermos, com os enlutados, enfim, com todos que vivem situações especiais. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Queremos cantar neste momento, então, mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. Quem tem o Inário Louvai ao Senhor é o hino 179. Hino 179. E no 179, então, neste momento aí. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções do Senhor existem aqui. Confiem em Deus, pois é o Senhor que
Deus está. Muitos irmãos vamos reencontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confiem em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Muito bem, então nós damos sequência, momento então aqui de estudo, saudando também Sr. Adelar Gribin, Leomar Forpagel, né? Olha só, né, que bênção. Também aí o seu Arno Piper, né? Então, tá feliz e grato a Deus, né? Porque a filha, né, passou na prova do Revalida, né? Então, parabéns para ela, que Deus continue guardando e abençoando a ela, né? Com certeza um motivo especial de gratidão também, né? Então tá certo, né? Oi, tudo bem? Estou mandando esse bilhete, né? E a Larissa, né? Ou seja, a Larissa, um abraço, Larissa, para ti. Olha que coisa boa, né? Você também aqui participando do estudo bíblico. O Delmar Beck, boa noite também para ti, grande Delmar, forte abraço, segue sempre firme com Jesus, quem segue com Jesus segue bem nesta vida e também para a eternidade, né? Então tá certo. Agora o estudo então dessa noite, né, seguindo então o nosso livro de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Dentro desse ano, né, a temática específica, confirmados na fé que recebemos. Lema permanente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil é Cristo para todos, Cristo para todos. Né? E esse ano, confirmados, então, na fé que recebemos. Por isso, estamos seguindo aí os estudos das principais doutrinas, então, da fé cristã. E o tema, né, a oração pedindo livramento do mal. A introdução, então, do nosso estudo nesta noite. Havia chegado a hora. O jovem índio precisava passar pela prova e mostrar que já era adulto. A tradição exigia que ele passasse uma noite inteira sozinho na floresta, a fim de enfrentar, então, o medo. Ao cair da noite, o seu pai o levou para uma clareira distante e, com um breve abraço, deixou-o ali. Tudo estava tão escuro que cada ruído parecia esconder uma ameaça. O som do vento, folhas se mexendo, galhos quebrando. A sensação de estar completamente sozinho era esmagadora. E algumas vezes ele tinha dúvida se iria suportar. Finalmente, os primeiros raios de sol despontaram no horizonte. A luz do dia e o canto dos pássaros deixaram o ambiente menos ameaçador. Foi então que ele viu seu pai, a poucos metros de distância, com arco e flecha em mãos. Ele estava ali o tempo todo, vigiando, pronto para protegê-lo de qualquer perigo. Muitas pessoas vivem como se estivessem sozinhas e tentam acreditar que são fortes o bastante. No entanto, como em uma floresta escura, o mundo esconde perigos que vão além daquilo que podemos enfrentar por nós mesmos. Agora, por que é importante pedir que Deus nos proteja das poderosas forças que querem destruir a nossa vida? Por que é importante pedir que Deus nos proteja, então, das poderosas forças que querem destruir a nossa vida? É importante lembrar que sozinhos, ora, nós não podemos suportar e não podemos vencer. Precisamos estar justamente na presença de Jesus e assim viver o amor, o cuidado do nosso Deus, a proteção de Deus, então, em todos os dias. É muito importante isso, né? Ou seja, nós não podemos vencer, ora, sozinhos certas coisas. E que bom que mesmo que, ora, nos sintamos sozinhos, por Cristo, né, o nosso Papai do céu, nosso Pai, está sempre junto de nós, diante de nós, né, para nos proteger, nos guardar
de todo perigo. Assim como a história, então, do índiozinho, que achou que estava ali sozinho, mas na verdade estava sob a proteção e o cuidado, então, do Pai. Né? Muito bem, então abram a Bíblia agora em 1 João, capítulo 5, versículo 13 a 19. 1 João, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo de número 19. Texto que leio, então, neste momento. A certeza da vida eterna. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e Ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte. Mas há pecados que trazem a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Então toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Então, meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Eu acabei lendo, então, até o versículo 21, né? O texto indicado era até o versículo, então, de número 19. Então seguimos aí no livrete, né? Na página então de número 132, diz assim o texto. O apóstolo reafirma a certeza da salvação, o poder da oração e também a seriedade do pecado e a proteção de Deus contra o maligno. Então sua intenção é mostrar que Deus sustenta a nossa vida cristã, mesmo em um mundo marcado pelo mal. Ou seja, no mundo temos os diversos perigos. É o diabo, o mundo e a carne que estão aí, à nossa volta. A Bíblia diz que o diabo é um leão que ruge procurando nos devorar. Né? Então essa é a realidade, esses são os perigos então, que o cristão corre. Mas também o texto reafirma a salvação que temos em Jesus, e o quanto Deus realmente se importa com as nossas orações, o quanto Ele realmente nos ouve, ou seja, que Ele está sempre atento, né, a nós quando agradecemos, quando a Ele também clamamos. E isso é maravilhoso. O versículo 14 diz assim, né? Então, quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Então, Deus ouve e atende os pedidos que estão alinhados com a sua vontade. Mas como saber se os nossos pedidos estão de acordo, então, com a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela não é confusa ou secreta. Ela é revelada na Bíblia. Então, no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir pela presença graciosa de Deus entre nós. O perdão dos pecados, o sustento espiritual e físico e o livramento, então, do mal, conforme Mateus 6, 9 a 13. Isso é parte da oração do Pai Nosso. Hoje, o nosso estudo destaca, então, a quinta, sexta e sétima petição do Pai Nosso. E a conclusão é o último estudo dentro dessa série de estudos, referentes, então, ao Pai Nosso. E o versículo 15 diz assim: assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade? Sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos.
Então, estamos certos de que obtemos os pedidos. A certeza de receber o que pedimos não está na força da nossa oração, mas na promessa de Deus. Podemos confiar que obtemos os pedidos feitos segundo a sua vontade, mesmo quando as circunstâncias mostram então o contrário. No entanto, quando pedimos coisas que Deus não prometeu diretamente, bens materiais específicos, cura de tudo ou de todos, nos submetemos à sua sabedoria e dizemos, se for a tua vontade. Lembrando que, então, quando nós pedimos bênçãos espirituais a Deus, nós podemos pedir eu quero. Eu quero perdão, eu quero mais fé, né? Os pedidos ligados a Deus, à igreja, então a palavra de Deus. Então a gente pode pedir eu quero. Então esses são os pedidos espirituais. Agora os outros pedidos, né, materiais específicos, cura de tudo, de todos, ó Deus, se for da tua vontade. Né? Mas a gente pode pedir, certo? E aí depois também, com certeza, agradecer. Podemos pensar das coisas mais simples, talvez as mais complexas também na nossa vida, né? Eu vou citar o exemplo aqui da situação aqui da filha, então, do seu Arno Piper, lá de Rondônia, né? Então, a filha Luara, que passou na prova do Revalida. Estão gratos. Talvez ela tenha pedido a Deus para passar, certo? Ou seja, a gente pode pedir, fazer esse tipo de pedido com certeza, e eles estão aqui agradecendo. Mas lembrando que esses pedidos sempre a gente deve pedir a Deus se for a tua vontade, me conceda, né? E claro que a gente sempre tem a responsabilidade pessoal, aquilo que cabe então a nós. Tá ok? Indo então adiante aqui, o versículo 15, né? Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa, e como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos, sendo assim a sua vontade, tá? Se for a sua vontade. Nós não somos senhores sobre Deus, nós sempre submetemos aos pedidos, né, à vontade de Deus. Lembrando sempre que é muito importante que os pedidos estejam de acordo com a vontade de Deus, e esse é o ponto. Agora o versículo 16 diz assim, né? Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e Ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso, então, de pecados que não trazem a morte, mas há pecados que trazem a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. O autor do estudo ele comenta então assim, que o texto não explica o que é o pecado que leva à morte, mas costumamos associá-lo ao pecado contra o Espírito Santo, que está mencionado lá em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Então, trata-se então da rejeição consciente, contínua e definitiva da graça de Deus que impede o arrependimento e a fé, causando a morte eterna do pecador. Ou seja, esse pecado, então, leva à morte eterna. De repente alguém até se preocupa, será que eu já não cometi esse pecado? Quem se preocupa com isso, com certeza não cometeu esse pecado, que leva à morte eterna. É fato que quando a gente olha para qualquer pecado que cometemos em pensamentos, palavras e atitudes, se nós não nos arrependermos, não pedirmos o perdão a Deus por Cristo, estes também nos levam à morte, né? Agora, aquele que leva a uma situação a partir da qual a gente não tem mais possibilidade de se arrepender, talvez pessoas que não se arrependem mais, não pedem perdão, mas só zombam, debocham das coisas de Deus, falam mal da igreja, do batismo, da palavra, da Santa Ceia, desprezam as coisas de Deus, as formas pelas quais o Espírito Santo age, pode haver fortes indícios justamente desse pecado, né? E aí não tem mais volta quem está nessa situação. Mas quem não cometeu o pecado contra o Espírito Santo sempre tem essa possibilidade justamente de chegar ao arrependimento, né, e viver o perdão na graça e no amor de Deus. É claro que todo pecado, de certa forma, é contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus.
mas esses pecados específicos, eles impedem que o Espírito Santo, que põe a fé, conserva a fé, leva a fé a produzir frutos, venham a agir, então, em nós. Então, indo adiante, o versículo de número 17 e 18 diz assim: toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Né? Ou seja, então essa referência, segundo os autores, é referente ao pecado contra o Espírito Santo. Tá? Uma vez que a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela vai realmente para a morte. Uma vez que ela impede, né, então daí ela zomba, né, das coisas sagradas de Deus, da igreja, né, da palavra, dos sacramentos, e é terrível, né, é um inimigo da cruz de Cristo e é terrível com relação às coisas de Deus. Então vamos ao versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. É o versículo 18. Então, quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Então, Deus é quem nos sustenta e guarda. Judas 1,24, 1 Pedro 1,5, né? O cristão nascido de Deus por meio do batismo recebe e vivencia esse cuidado, mantendo-se vigilante, orando e resistindo, então, ao pecado. O Espírito Santo age continuamente nele pela palavra, pelo batismo, que é um só para toda a vida, e a Santa Ceia. E aí ele permanece justamente nessa fé, sendo guardado. Né? E aí o que acontece? Quando peca, ele se arrepende, ele pede perdão, ele busca corrigir. Ele não continua pecando, né? Porque o Filho de Deus o guarda. E o maligno, ora, não pode tocar neles, ou seja, tem limites. Quem é batizado, o diabo sabe quem é batizado. Então o diabo não pode tocar em nenhum filho de Deus sem a permissão, então, de Deus. Então Deus, o próprio Senhor Jesus, ele quer nos impedir justamente de continuar pecando. Ou seja, a gente se arrepende, pede perdão, busca corrigir. E aí a gente segue a vida. Caímos de novo, infelizmente, né? Mas aí o Espírito sempre, aliás, o próprio Jesus Cristo, né, nos guarda, né, e assim na ação do Santo Espírito somos fortalecidos, e esse ciclo vai sendo renovado então na nossa vida. Então sempre lutamos contra o pecado. Quando caímos, somos levados na ação do Santo Espírito, à luz da palavra, dos mandamentos, ao arrependimento e também assim ao perdão de Deus por Cristo. Quanto mais presentes os meios da graça, que são palavra, batismo e Santa Ceia, ou seja, mais força o Espírito de Deus nos guarda, e Cristo assim nos guarda do caminho da desgraça terrena e da desgraça, então, eterna. Então, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus derrotou o poder, então, de Satanás, né? Então, assim, ele venceu, então, o inimigo, né? O grande inimigo dos filhos de Deus. Então, por meio da sua morte e ressurreição, Jesus derrotou o poder de Satanás, ele venceu por nós. Aqueles que foram batizados compartilham essa vitória, e por isso Satanás não pode possuí-los ou dominá-los, né? Então, nós somos guardados por Cristo no amor, no cuidado, no perdão, na salvação, na bênção de Deus. E o diabo não pode tomar conta de nós ou nos dominar, mesmo que, ora, ele seja também o causador, muitas vezes, de quedas e tombos na nossa vida. De vezes que fragilizamos ou até caímos, então, no pecado. O versículo de número 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, sabemos que somos de Deus. A certeza de ser de Deus está ligada ao batismo, então, pela qual a pessoa é regenerada e declarada filha de Deus. Então, em um mundo cheio de pecado e maldade, é consolador reafirmar a nossa posição segura como filho, então, de Deus. E o autor traz mais um comentário, ele diz assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo se refere à humanidade que vive sob o domínio do pecado. Conforme 1 João 2, 15 a 17, João 15, 18 a 19. Então, isso não significa que Satanás governa o universo ou controla a história, nem que o mundo pertence a ele.
mas que ele exerce grande influência sobre ideias, comportamentos e sistemas que se opõem a Deus. Os cristãos devem estar atentos a essa realidade, reconhecendo que vivem em um ambiente hostil, enganoso. Por isso é fundamental confiar firmemente na palavra de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-la. Uma outra coisa assim que eu chamo a atenção também, que a gente não pode esquecer, que o diabo ele age também, ora usando a Bíblia, a palavra de Deus. E ele usou a própria Bíblia contra o próprio Senhor Jesus. E como Jesus respondeu a ele? Usando a palavra corretamente. Certo? Então vamos a alguns outros textos. Temos uns questionamentos aí, né? Como é que podemos ter confiança de que Deus ouve as nossas orações? O versículo 14 fala sobre isso, né? Como é que a gente pode ter confiança de que Deus ouve as nossas orações? Por causa de Jesus, em primeiro lugar, e quando, então, as nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. Quando elas contribuem para a glória de Deus, o nosso bem e o bem do próximo, tá? E é por causa de Jesus. O que significa orar segundo a vontade de Deus? Qual é a grande vontade de Deus? A grande vontade de Deus é salvar o mundo. Então essa é a grande vontade de Deus. E nós, no estudo passado, falamos justamente sobre a terceira petição, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a grande vontade de Deus? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é a grande vontade de Deus. E qual deve ser a nossa atitude ao ver o seu irmão em pecado? Quando você vê alguém, então, cometer algum pecado, né, ou estar no caminho errado, né, o que você deveria fazer? Como agir diante do irmão pecador? Poderia dizer, quando pecar contra você, como você deveria agir? Você tem uma responsabilidade diante disso? Tem sim. Vocês lembram o que Caim respondeu para Deus? Quando Deus perguntou, onde é que está teu irmão Abel? Aí ele disse, acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, existe uma responsabilidade diante do próximo? Com certeza existe uma responsabilidade. Eu cito um outro texto, né? Jesus fala sobre isso em Mateus também, capítulo 15. Ele fala como a gente deve tratar, né, o irmão, né, que peca contra nós, né? Aliás, Mateus capítulo 18, né, o versículo 15, diz assim, se o teu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Então, como a gente deve tratar, então, o irmão? Eu preciso lembrar que existem pecados que levam à morte eterna, né? Então, a primeira coisa é orar pela pessoa, diz o texto, né? Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus. E Ele dará vida a essa pessoa. E aí, no caso, isso no caso de não trazerem a morte. Mas se há pecados que trazem a morte, eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Ou seja, existem coisas que não há mais o que fazer. E isso talvez assusta, choca um pouquinho. Mas via de regra, dentro daquilo que é habitual, vale o que Jesus diz. Quando alguém pecar contra você, você ver alguém pecando, um irmão na fé, chama a atenção dele em particular, entre ti e ele só. Se ele ouviu, ganhasse o teu irmão. Se ele não ouviu, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele ouvir,
as 2 ou 3 testemunhas, então vocês ganharam ele novamente de volta para Deus. E se ele não ouvir as 2, 3 testemunhas, levar o caso à igreja e tratar daí então diante da igreja o assunto. E se ele não ouvir a igreja deve considerá-lo então um gentil, um publicano. Ou seja, deve considerar alguém que não pertence à igreja até que venha se arrepender, pedir perdão, corrigir então a sua vida, certo? Primeiro desafio, orar pela pessoa. Certo? E servir nesses 3 propósitos. Bom, e se agora essa parte da questão do pecado já contra o Espírito Santo, agora é difícil avaliar isso, né? Via das dúvidas se ora, mas quando se vê que realmente é uma situação extrema de desprezo a Deus, as coisas de Deus, o Espírito Santo, a igreja, a palavra de Deus, a orientação diz, né, eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado, ou seja, aí não há mais o que fazer. Certo? Então, indo adiante, o que significa dizer que o maligno não pode tocar aquele que é nascido de Deus, o versículo 18? Talvez vocês vão lembrar a história de Jó, né? Jó capítulo 1, capítulo 2. O diabo, para fazer alguma coisa contra Jó, ele tinha que entrar na fila dos anjos, no dia que os anjos, então, iam falar com Deus para prestar contas dos seus serviços. Aí o diabo entrava na fila, esperava a vez, quando chegava a vez dele, ele falava com Deus. E aí ele pediu sempre a autorização a Deus para fazer o que fez contra Jó. E Deus permitiu que, ora, tirasse tudo dele, inclusive a saúde no final. Mas Deus poderia ter dito não. Mas por que Deus permitiu? Bom, dentro dos propósitos dele. Para fortalecimento, para testemunho da fé. E ora, ele pode permitir para disciplina. Ou seja, para advertir as pessoas, para trazer elas de volta. Quando elas estão no caminho errado. Tá? Então, nada acontece quando alguém é batizado, e há um só batismo, não existe 2, uma vez batizado, sempre batizado. Mas a pessoa vai ser batizada de novo porque lá disseram que não valeu o batismo. Eu vou dizer para vocês, podem dizer o que quiserem, vale o que está escrito na Bíblia. Há um só batismo, né, uma vez batizado, sempre batizado. Né, a palavra batizem, né, lavar, que nem a gente lava as mãos, aspergir ou submergir. Uma vez batizado, sempre batizado. Não é a quantidade de água que nos marcou como filhos de Deus, mas a água unida com a palavra de Deus. Pode ser um algodão molhado, um conta-gotas, ou quem sabe só o dedo molhado, passando na cabeça do bebê. E assim, a pessoa tem a marca de propriedade de Deus para sempre, como filho de Deus. É nascido de Deus e o diabo não pode tocar sem a permissão. Certo? A outra questão, o que João quer que saibamos sobre o estado em que o mundo se encontra, qual deve ser a nossa postura diante disso? Qual é a realidade do mundo? Olhem para o mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. O diabo domina sobre a maioria das pessoas. E o diabo, ora, usa a Bíblia e usa muitos falsos profetas usando o seu nome e a sua palavra. E eles arrastam multidões. Porque o diabo, ele serve as pessoas na palavra, usando os falsos profetas, naquilo que eles querem. Não naquilo que é a vontade realmente de Deus, que é soberana. É uma triste realidade. E muitos são enganados em nome de Jesus. E vão de encontro àquilo que querem ouvir, não aquilo que Deus tem para dizer. E os falsos profetas, ora, dizem aquilo que as pessoas querem ouvir. Oferecem os desejos das pessoas, que são humanos e frágeis, fracos, vão de encontro aos desejos pessoais do ser humano. É por isso que na proximidade final dos tempos, Deus alertou o jovem Timóteo, por intermédio do apóstolo Paulo, que as pessoas arranjariam um monte de mestres para servirem aos seus propósitos e dizerem aquilo que elas esperam, servirem aos seus próprios desejos.
Mas o que realmente é a vontade de Deus é salvar o mundo, a você e a mim também. Né? E o mundo jaz no maligno, ou seja, é dominado e levado por ele na sua maioria, infelizmente. Essa é a realidade triste. Lutero disse no mundo, quem não é dominado por Deus é dominado pelo diabo. Ele disse assim, não existe cavalo sem cavaleiro. Quem não é montado por Deus é montado pelo diabo. Então o cristão, ele tem a Deus como seu Senhor. Ele é dominado por ele o dirige, ele o domina. Né? Ele o edifica na fé, nos princípios, conceitos e valores. Vou nesse momento algumas leituras. Convido você a abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6, o versículo 12 e o versículo de número 13. Então nós temos ali a continuação da oração do Pai Nosso, né? E perdoa-nos as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Né? Ou poderia ser na linguagem tradicional que nós decoramos, né? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Né? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então essas são a quinta petição, ó Deus, me perdoa que nem eu perdoo os outros. A sexta petição, não nos deixes cair em tentação. Lembremos, Deus não tenta, quem tenta é o diabo, o mundo e a carne. Né? O diabo, o mundo e a carne que tentam, né? Mas há duas espécies de tentação, para o bem e para o mal. A tentação para o bem consiste em que Deus prova os seus para purificar e fortalecer a fé. Isso quando Deus permite, né? A tentação para o mal consiste em que o diabo, o mundo e a carne nos enganam e nos seduzam a crenças falsas, desespero ou a grande vergonha e a vícios. Certo? E nós pedimos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, que nenhum mal possa afetar a nós. E se vier algum mal, né, que Deus conceda força para enfrentarmos a tribulação. Mateus capítulo 26, o versículo de número 41. Mateus capítulo 26, convido você a abrir a Bíblia, o versículo 41. Que leio nesse momento. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Ou seja, o diabo, o mundo, a carne, eles são fortes. Então, é fácil querer resistir, né? O difícil é conseguir. Então, vigiem e orem, para que não sejam tentados. E que possamos ser sempre fortalecidos na palavra, na Santa Ceia, para que a gente possa estar mais forte diante das provações. Agora temos uma promessa de Deus, e eu gostaria de também citá-la nesse momento. Deus em Coríntios diz assim, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Apesar de tudo, então Deus limita e controla isso, né? Ou seja, Ele não vai permitir uma tentação que venha com mais força do que a força que a gente tenha. Nós vamos ser tentados de acordo com a força. A cruz nunca vai ser mais pesada do que a força. Então Deus, uma vez que permite a cruz, Ele concede força também para carregarmos então a cruz. O Salmo 121 também é um salmo muito bonito, né? Que diz, né? Eu olho para os montes e pergunto de onde virá o socorro. Será que vem dos montes, nos deuses que eram adorados nos vales, nos montes, aliás, nas montanhas, no Antigo Testamento, pelos povos pagãos? Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo.
O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida, Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Então guarde no coração, orar é necessário. Somos constantemente atacados pelo pecado, então as tentações e o mal, e não conseguimos vencer sozinhos. Não queiramos enfrentar sozinhos o pecado, nem as tentações e nem o mal. Nós não vamos vencer sozinhos, não conseguimos. É verdade que Deus nos oferece perdão pelo Evangelho, nos protege do mal, mesmo antes de pedirmos. No entanto, quando oramos, então reconhecemos e aceitamos as bênçãos que vêm dele e encontramos o consolo na sua graça. Interceder. Então a oração também é uma oportunidade de pedir em favor dos outros, especialmente aqueles que pecaram. Então orar por tudo por todos, menos pelos mortos, que já não adianta mais. Aliás, orar pelos mortos é pecado. Porque quem morreu em Jesus já está no céu, quem morreu sem Jesus já está no inferno. Né? Pedir então que Deus livre alguém do mal e de todo o pecado é um ato de amor e reflete o cuidado então de Cristo, que está sempre intercedendo por nós diante do Pai. O outro ponto, né? O mundo jaz no maligno, então Satanás controla aqueles que estão sob o domínio do pecado e exerce influência sobre ideologias e sistemas, tornando o mundo um ambiente perigoso e hostil para os cristãos e para todos, né? No entanto, a Bíblia diz que Deus é o Senhor do universo, Salmo 24:1, e que Cristo venceu as obras de Satanás na cruz, Colossenses 2:15 e Hebreus 2:14. Então, em Cristo somos mais do que vitoriosos. Deus nos livra do mal. Então, o diabo quer impedir tudo o que oramos. Quando pedimos, mas livra-nos do mal, resumimos todas as petições dizendo: querido Pai, livra-nos de todo mal que possa nos acontecer sob o reinado do diabo. Seja pobreza, vergonha, morte e todas as misérias e dores do coração. Deus nos livra do mal quando seu nome é santificado, seu reino está entre nós e a sua vontade então é feita. Nesse momento, leio também a parte da doutrina, né? O que também ora é estudado no Catecismo Menor de Lutero. Diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. O que significa isso? Suplicamos nesta petição que o Pai do céu não leve em conta os nossos pecados, nem por causa deles recuse as nossas preces, pois não somos dignos de todas as coisas que pedimos, nem as merecemos. Mas pedimos que Deus nos conceda todas essas coisas por graça, visto que pecamos diariamente e nada merecemos senão castigo. Assim também nós, de nossa parte, queremos perdoar de coração e de boa vontade, de fazer o bem aos que pecam contra nós. Essa foi a quinta petição. E a sexta: e não nos deixes cair em tentação. O que significa isso de acordo com Lutero? Deus, na verdade, não tenta ninguém. Mas suplicamos nesta petição que Deus nos guarde e preserve para que o diabo, o mundo e a nossa carne não nos enganem nem nos seduzam a crenças falsas, desespero e outras grandes infâmias e vícios. E se formos tentados, que vençamos afinal e retenhamos a vitória. Mas livra-nos do mal. Essa é a sétima petição. O que significa isso? Nesta petição, suplicamos, em resumo, que o Pai do céu nos livre de todos os males que afetam o corpo e a alma, os bens e a honra. E, finalmente, quando vier a nossa morte, nos conceda um fim bem-aventurado e nos leve por graça deste vale de lágrimas para junto de si no céu. Citação do livro de Concórdia, Catecismo Menor, quinta, sexta e sétima, então, petição. Seguimos, então, com a conclusão do estudo desta noite. Pedir que Deus nos livre do mal é tanto um privilégio como uma necessidade, pois vivemos sob constantes ataques do pecado, do mundo e do diabo. Em Cristo temos a certeza de que Deus ouve nossas orações
e nos dá tudo o que pedimos segundo a sua santa vontade. Por meio da pregação da palavra, da absolvição e dos sacramentos, Deus nos concede o perdão dos pecados, a força para resistir, então, às tentações e nos livra da ação do maligno. E como filhos batizados, podemos confiar que Ele nos protegerá em todas as situações. Por isso podemos orar com confiança, inclusive por outras pessoas, sabendo que o nosso Pai Celestial nos preservará firmes na fé até o dia da vinda de Cristo, quando estaremos livres de todo o mal, então por toda a eternidade. Enquanto aqui estivermos, ainda estamos sujeitos a tribulações, a sofrimentos, a lutas, mas Deus está conosco diante de tudo. Um dia, tudo isso passará, né, e estaremos para sempre com Deus, então, lá no céu. Algumas questões diante de nós. Muitas pessoas menosprezam o pecado e a ação de Satanás e se julgam capazes de enfrentar o mal sozinhas. O que você pensa sobre isso? Querido irmão, querida irmã, não queira jamais enfrentar o diabo sozinho. Ou seja, é só com Jesus. Assim também enfrentar todo o mal, as provações e as tentações com Jesus. Nós ouvimos isso, que somos dependentes dele. Né? É em Cristo que nós temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. E temos o perdão, a salvação, a vida eterna. A outra questão, viver em um mundo sob a influência do maligno é desafiador. De que forma Deus cuida e fortalece você para mantê-lo firme na fé? Por isso o estudo bíblico que você participa é importante. Fazer devoções, ler a Bíblia, ir ao culto, Santa Ceia. Lembra que o Espírito age pelo batismo que você recebeu, que é um só para toda a vida, pela palavra e pela Santa Ceia. Assim nós somos fortalecidos na fé, mantidos firmes para seguirmos em frente e não sermos levados pelo diabo, pelo mundo, pela carne. E se cairmos, vivemos o arrependimento na ação do Santo Espírito, o perdão por Jesus e lutamos para seguir o caminho certo, para fazer melhor. A outra questão, qual é a diferença entre ser do mundo e ser nascido de Deus? Ser do mundo significa, dentro da linguagem bíblica, ser dominado pelo diabo, pelos princípios, conceitos e valores que o mundo oferece, certo? Então essa é a triste realidade presente para a maioria, né? Princípios, conceitos e valores que o mundo oferece, né? E agora, o ser nascido de Deus significa, né, ser propriedade de Deus em Jesus, ou seja, ser batizado e viver a vida a partir desta fé. A outra questão, saber que o maligno não pode tocar naqueles que são nascidos de Deus traz segurança para você? Muda algo na maneira como você enfrenta a vida? Facilmente nós, talvez pelas tensões, pelas preocupações, ansiedades, né, fragilizamos. Mas saber que Deus está sempre conosco, que nada vai acontecer sem a permissão dele. Muda alguma coisa? Que você lembre disso quando você estiver frágil, fraco, estiver diante de lutas, ferrenhas. Né? Lembre que o diabo não pode tocar em nenhum filho de Deus, a não ser que Deus o permita. E se Deus permitir, vai ser sob o controle de Deus. Não vai ser nada descontroladamente. E nunca a cruz vai ser mais pesada do que a força que lhe dá, nem a tentação mais pesada do que a força que a gente tenha para suportar. Certo? Então é a certeza de que, mesmo com os olhos vendados, lembrando o índiozinho lá no início da história, né? Naquele ritual de passagem, ele achou que estava sozinho a noite toda. Não estava, o pai estava lá cuidando dele. Nós, por vezes, achamos que estamos sozinhos. Não estamos. Nosso Pai está nos guardando. Está cuidando de nós. Está nos perdoando e que nós possamos perdoar o próximo, assim como Deus em Cristo nos perdoa, mostrando e provando que a gente reconhece o perdão de Deus. Porque quando a gente não perdoa o próximo,
a gente mostra que a gente não reconhece o amor e o perdão de Deus devidamente. Então nós oramos a Deus, me perdoa que nem eu perdoo os outros. Não me deixa cair nas tentações. Lembra, quem tenta é o diabo, o mundo é a carne. Se Deus permite alguma coisa, é para o bem, não é para o mal. Ou alguma tribulação, Ele transforma os males em bênçãos na nossa vida. Mas enfim, Ele nos guarda de todo o mal. E assim nós oramos. Por quê? Porque dele é o reino, o poder, a glória, para sempre. Como nós concluímos na oração do Pai Nosso. Então dirijo nesse momento a oração, aqui também, né? E quero, de forma especial, agradecer aí também, né, seu Arno Piper. Ele fez um pedido aqui especial de orar aí, agradecendo, então, pelo que Deus concedeu à filha Luara, que passou, então, na prova do Revalida aí. Então, assim, queremos também, eu dirijo uma oração livre, e daí essa oração que nós temos no livro, e daí a oração da bênção, finalizando o estudo dessa noite. Senhor Deus, amado Pai, aqui neste momento reunidos, te rendemos graças por todas as bênçãos recebidas. Te rendemos graças porque em Jesus temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Porque em Jesus temos perdão, salvação e vida eterna. Porque na escuridão e no vale da sombra da morte tu estás conosco e não há motivo para termos medo de nada. Te louvamos porque tu te importas com todas as situações da nossa vida, desde as mais complexas às mais simples. Enfim, Senhor, te louvamos por tudo. Tu sabes dos motivos que temos para te agradecermos. Também aqui, nesse momento, nós te louvamos, ó Deus, pelo que tu fizeste também lá na Rondônia, com a Luara, permitindo que ela vencesse, então, o desafio que estava diante dela, porque ela passou nessa prova que ela esperava tanto passar. Enfim, Senhor, a abençoe-se, a continue guardando e abençoando juntamente com a sua família. Guarda ela especialmente em Jesus, para que assim ela tenha a vitória e possa passar na principal prova, a prova da vida, e estar um dia na vida eterna contigo, assim como cada um de nós que aqui estamos. Te louvamos, ó Deus, por esse dia e por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, agradeço pela tua proteção em meio às lutas deste mundo. Peço que perdoes os meus pecados e me ajudes a resistir às tentações do mal. Por meio da tua palavra, livra do maligno os que estão em pecado, para que se arrependam e creiam em teu Filho Jesus. Em nome dele eu oro. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, foi uma satisfação ter estado convosco nesta noite, né, para mais esse estudo bíblico. Quero saudar, enfim, a todos que aqui participaram conosco. Também um abraço ao Luiz César de Castro, nosso guerreiro aqui também. Mara Althaus, né, Dona Verna, né, que bênção, podemos estar juntos, né? Silvia Hauenstein, também Agnes Mantai, o Daniel Schumann, lá dessa terra boa, Paraíso, Santa Catarina, né? Olha, ele tem o privilégio de já habitar no paraíso, mas é o paraíso da terra, né, Daniel? Em Jesus um dia nós vamos estar no paraíso do céu. Anelita Silva também, nosso abraço, Sérgio Becker, Lourdes Wildner e família, né? Olha só, Dona Lourdes, também a mãe dela, um abraço aí, né? Deus guarde e abençoe também aí o seu Ayrton Wildner, ó, seguir firmes com Jesus, Anice Gribin, né? Lá de Humaitá, a Eunice Cetim e família, lá de Humaitá, Rio Grande do Sul, perto de Criciúmal, Três Passos, essa região aí, região celeiro do estado do Rio Grande do Sul. Certo? Deus guarde e abençoe todos vocês aqui que se fizeram presentes aí também nesta noite, né? Dona Ledi Schmidt também, foi muito bom termos estado juntos,
né, Andréia, né, forte abraço para ti, Andréia, segue com Jesus, segue bem, e a todos vocês que aqui participaram conosco. Apenas lembrando assim, amanhã, né, servas, atenção, não tem servas aqui em Lajeado amanhã, vai ser na outra quinta-feira de tarde, pois estaremos participando, eu juntamente com o presidente da nossa congregação, que é o líder leigo aí do Distrito Alto Taquari, como conselheiro e líder leigo, estaremos participando de mais um conselho diretor da IELB, então em São Leopoldo esse ano, no Rio Grande do Sul, onde conselheiros e líderes leigos do Brasil inteiro estarão reunidos, decidindo sobre assuntos da nossa igreja. Assuntos importantes. Esse é o órgão deliberativo, né? Não é o máximo é a Convenção Nacional, depois é o Conselho Diretor. Então nós estaremos aqui representando aqui as diversas cidades e paróquias do Vale do Taquari, então nesse momento aí. Então não temos leigos também nessa semana, na congregação, vai ser na semana que vem, mas temos os cultos da congregação, né? No sábado, às 18 horas, com transmissão pelo Face, o culto será dirigido pelo teologando Diego Rafael Rodrigues, também no domingo de manhã, às 9 horas, pelo teologando Diego Rafael Rodrigues, e no domingo de tarde, no Moinhos d'Água, também dirigido pelo teologando da nossa congregação, Diego Rafael Rodrigues, que é filho aqui da nossa congregação, que estará dirigindo então esses momentos de culto. E aí no domingo à tardinha, às 18 horas, eu me encontro com os alunos da instrução do 2º ano aqui na igreja, quando terão doutrina das 18 horas até as 20 horas, pelo menos, então, nesse domingo, então, à noite, excepcionalmente, né, devido a essa agenda, então, da semana. São os avisos que temos, então, para esta noite. Daqui a 2 semanas, então, temos mais um estudo bíblico, e você é convidado, né, a estar conosco. Vai ser, então, no dia 19 de novembro, dia da bandeira, né, se não me falha a memória, é dia da bandeira, certo? O nosso próximo estudo bíblico online, e você é o nosso convidado. Então siga com Jesus e siga bem, e até a próxima oportunidade. E nesse momento nos despedimos cantando então mais um hino, dentro daquilo que a garganta me permitir aí, né? O hino 188 do Inário Louvai ao Senhor, Deus os guarde pelo seu poder. Sigam com Jesus e sigam bem, até a próxima oportunidade.